Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos mais uma aula aqui de redes e computadores. Hoje eu quero ensinar para vocês aqui uma matéria muito legal que vai dar uma base para vocês sobre as próximas matérias de rede e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre tipos de enlace e transmissões de redes e computadores. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Aqui, ó, redes e computadores. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tipos de conexões e enlaces de redes. E aí já vamos começar perguntando o que é um enlace, né, gente? Enlace nada mais é do que um link. É um link que te faz entre um dispositivo e outro. Então sempre quando eu for conectar, né, um dispositivo e o outro, esse aqui vai ser o nosso enlace, vai ser o nosso link. E o que pode ser o nosso link? Ele pode ser diversas coisas, né? Ele pode ser um enlace, um link físico ou um link lógico. Quando eu falo de link físico, eu estou falando aqui de Wi-Fi, né? Que pode ser fibra ótica também, ou cabos de rede, né? Aqueles cabos de cobre. O cabo de rede é esse cabozinho que está aqui, ó. Esse aqui é aquele cabo azul bem famoso, né, que a gente coloca atrás do nosso computador. A gente vai ter ainda sinais de infravermelho, que é quando, por exemplo, a gente tem um controle remoto da TV, né, a gente conecta a ela. Então, esse sinal aqui, ele vai ser o nosso enlace, né, quando a gente liga. Os meus desenhos aqui são horríveis, gente, então não se bote com isso. A gente vai ter também a comunicação via satélite. Então, hoje, né, o Elon Musk lá, ele utiliza lá a própria rede dele, utilizando os satélites que ele colocou lá em órbita lá no espaço, e é muito comum, né, tá virando muito comum, né, essa comunicação via satélite. Então em lugares mais remotos, onde não tem internet, ele já está conseguindo oferecer uma internet de alta velocidade utilizando esse link, esse enlace, através de comunicação via satélite, certo? Gente, então vamos lá. Além disso, né, gente, quando a gente tem essas duas comunicações, quando a gente tem um enlace, né, entre dois dispositivos, deixa eu botar aqui, dois dispositivos, a gente pode ter, né, dois tipos de conexão. O ponto a ponto ou multiponto. Quando a gente fala aqui de ponto a ponto, a gente está falando de um link dedicado. Então é quando a gente coloca ali um link onde não vai ser compartilhado com nenhuma outra empresa, nenhum outro dispositivo. Então, por exemplo, quando eu estou conectando o meu controle remoto à minha TV, então digamos que aqui seja na minha TV e aqui o controle remoto, né? A gente não compartilha aqui o meio, né? Eu não consigo interferir e utilizar essa conexão infravermelho que tem entre a TV e o controle. Então é uma conexão exclusiva, tá? Ela não vai compartilhar com nenhum outro. Agora, quando eu tenho aqui, né, um roteador e esse roteador aqui, ele usa o Wi-Fi, né? Ele vai compartilhar aqui o Wi-Fi com diversos dispositivos da minha rede, né? Todo mundo que tiver acesso ao sinal vai conseguir conectar. Então aqui a gente está falando de uma conexão multiponto, né? Então a gente compartilha esse meio, né? Então o mesmo sinal de internet, vários computadores, vários roteadores conseguem se conectar ao mesmo tempo. Show? Ficou claro, gente? Então aqui um ponto importante é as conexões em multiponto, apenas um dispositivo pode transmitir por vez no mesmo circuito para evitar colisões de dados. É muito comum, gente, esse já é um assunto um pouquinho mais avançado, mas quando eu tenho dois dispositivos que querem se comunicar ao mesmo tempo, né? Se eles usarem o meio, né, ao mesmo tempo, vai haver colisão. É claro que isso a gente está falando de uma coisa em alta velocidade, né, em coisa de milissegundos. Então, quando eu vou compartilhar alguma coisa usar um link que é compartilhado, eu vou precisar usar algum meio, né, para ver se alguém já está transmitindo ou não. Então a gente pode fazer ali, por exemplo, né, usar alguns protocolos de rede para verificar se a comunicação está livre ou não. Se ela estiver livre, eu, né, começo a compartilhar. Se ela não estiver livre, eu coloco ali, eu pego uma senhazinha, digamos assim, e espero a minha vez para poder compartilhar, para não haver colisão e não haver, né, impacto na rede. Esse é um assunto um pouquinho mais avançado, mais para frente a gente detalha um pouquinho mais sobre isso, certo? Bom, já vamos aqui de pergunta, né, gente? E vamos aqui na pergunta que eu criei para vocês. Em uma topologia de rede caracterizada com ponto a ponto, né? Ó, ponto a ponto. A capacidade total do canal de comunicação é alocada para transmissão de dados entre diversos dispositivos simultaneamente, compartilhando a largura de banda disponível. Então, o que ele está falando aqui para a gente é, quando eu tenho uma conexão ponto a ponto, eu vou ter aqui, né, um link, né, de algum lugar que vem. Esse link aqui, a capacidade total dele, né, digamos aqui que seja 1 GB,
ele é compartilhado por diversos outros dispositivos. Ou seja, ele está dizendo que outros dispositivos podem vir aqui a compartilhar ao usar essa internet aqui, esse link, esse enlace, né? Isso na conexão multiponto. Essa aqui, gente, está errada, tá? Essa aqui está errada. Essa justamente é uma conexão multiponto. Quando a gente tem aqui uma conexão multiponto, aí sim a gente vai ter, né, o link compartilhado. Então lembra lá do Wi-Fi, que todo mundo pode utilizar da casa. E quando eu vou utilizar um link não compartilhado, um link único vai ser um link que ninguém mais consegue utilizar aquele enlace, aquele link, que é o controle remoto da TV, por exemplo. Certo? Próxima questão, gente. Nessa questão aqui, pergunta o seguinte. Nas conexões do multiponto, observe-se que a existência, né, do canal físico dedicado exclusivo entre a estação central a cada uma das estações remotas, garantida a privacidade total dos dados. Então aqui ele está falando que na conexão multiponto tem uma existência de um canal físico dedicado. Então na conexão multiponto tem canal físico? Tem canal físico, né? Então a gente está falando aqui de um roteador, por exemplo, na multiponto, onde a gente vai ter um enlace que conecta com diversos dispositivos, né? Ou diversos dispositivos vão acessar aqui esse enlace. Então ele está falando, tem um canal e é dedicado exclusivo entre a estação central a cada uma dessas estações. Se fosse dedicado, né, gente? Ou seja, se fosse aqui da central e fosse para um dispositivo, da central para outro dispositivo, aí seria o ponto a ponto e não seria multiponto. Lembra que quando a gente fala de multiponto, a gente está falando de qualquer um acessar essa internet aqui, né? Qualquer um, por exemplo, aqui na minha casa, né, eu vou ter um roteador, ele vai ter o Wi-Fi, e no Wi-Fi a gente vai ter vários computadores, vou ter aqui meu Fire Stick, vou ter aqui meu celular, meu computador, que vão acessar aqui esse link da internet. Então, quando eu falo de multiponto, estou falando disso. Então, não está certo, né? O canal ele não é exclusivo, ele é compartilhado. Logo, o gabarito está errado, certo? Próxima pergunta, gente. Em redes de difusão do tipo broadcast, né, que utiliza canais de comunicação multiponto, o meio é compartilhado por todas as máquinas conectadas. Nesse cenário, 2 ou mais dispositivos enviarem esse pacote ao mesmo tempo, ocorrerá uma sobreposição de sinais, resultando em uma colisão. Broadcast, gente, é quando eu faço a difusão para todo mundo, né? Eu quero disparar aqui uma mensagem e eu não tenho ali um destinatário, eu mando para todo mundo que está nessa rede. Como é a rádio, por exemplo. Eu vou explicar isso aqui com mais detalhes um pouquinho mais para frente. Mas o ponto importante é, na conexão multiponto, o meio físico ele é compartilhado com todas as máquinas conectadas? Sim, é compartilhado. Até aqui está certo. Nesse cenário, se 2 ou mais dispositivos enviarem pacote ao mesmo tempo, né, ocorrerá uma sobreposição de sinais e resultará uma colisão? Certinho, é isso mesmo. Lembra que quando a gente vai compartilhar um link, a gente vai ter que ter um controle ali desse canal. Por isso que sim, está correto, a gente vai ter uma colisão. Então a gente vai usar outros meios ali, por exemplo, como o CSMA-CD ou CA, né, que é uns protocolos de colisão, para a gente ver quem pode distribuir ali ou usar aquele enlace naquele tempo. Certo? Maravilha, gente. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre direções e transmissões de rede. Então a gente falou aqui um pouquinho sobre enlace, mas agora a gente quer descobrir, né, a gente quer definir como é que vai ser esse fluxo, né? Então quem que pode receber e quem que pode distribuir. Na direção de transmissões, a gente vai ter ali 3 tipos, que são a simplex, a half duplex e a full duplex. Esses 3 assuntos aqui são bem cobrados, tá, gente, aqui em prova de concurso, mas o que a gente tem que entender é, quando eu falo de uma conexão simplex, estou falando da direção da transmissão, estou falando se ela vai enviar, ou se ela vai receber, ou se ela vai receber, ou se ela vai enviar ao mesmo tempo. Então, nas conexões simplex, são conexões unidirecionais. Então, são os dados que eles vão de um ponto A até o ponto B, sempre na mesma direção. Então aqui tem um exemplo, né, de um teclado. Quando eu tenho um teclado, né, eu sempre vou enviar para o computador de informações. Então sempre vai ser uma conexão simplex, né? Sempre vai ser nessa mesma direção. Então aqui a gente tem bem definido quem que é o transmissor e quem que é o recebedor.
Gente, eu consigo mandar uma comunicação pro meu teclado do mouse, do computador pro teclado? Eu não consigo, só ao contrário, só enviando para lá. Mas, professor, eu tenho aqui um teclado aqui super, né, tecnológico, que eu mando informações dele, né, do meu computador para ele. Então aí pode ser que ele seja um full duplex ou um half duplex, tá? Mas no caso comum, com esses teclados que são conectados via fio, né, a gente não tem uma outra opção, é sempre mandando do teclado para o computador, certo? Bom, na half duplex já é diferente, né? A gente vai ter uma conexão bidirecional. E o que isso significa? Significa que uma hora eu posso enviar e uma hora eu posso receber. Então, ele inverte os papéis. Isso significa que uma hora eu posso ser o transmissor, mas uma hora também eu posso ser o receptor, né? E aqui também, ó, uma hora eu posso ser o receptor e uma hora eu posso ser, né, o transmissor. Então, aqui um dos exemplos mais simples é o walkie-talkie, né? Então, quando a gente vai falar com alguém, eu vou apertar um botão e vou falar. Quando eu falo aqui, eu conecto com a pessoa lá do outro lado, né? Então, isso é muito comum aqui entre o walkie-talkie, Nextel, que era um celular mais antigo, onde a pessoa fazia um barulho danado, era horrível. Nextel, eu odiava o Nextel, porque sempre que a pessoa ia falar, falava alto e fazia um barulhão, mas era essa conexão. Então eu não falava ao mesmo tempo, eu abria o canal ou fechava o canal para ser o receptor ou para ser também ali o transmissor, certo? No full duplex já muda um pouquinho, né? No full duplex eu posso ser tanto transmissor quanto receptor ao mesmo tempo. Então é muito comum aqui quando a gente vai utilizar, por exemplo, uma videoconferência. Quando eu estou fazendo uma videoconferência, eu estou recebendo aquela imagem ou aquele dado e também estou enviando a minha imagem aquele dado. Então é muito comum aqui em videoconferência, VoIP, né, que é o telefone via IP, telefone convencional. Então quando eu ligo para alguém, né, a pessoa está me escutando e eu estou escutando ela ao mesmo tempo. Então é uma conexão que vai e que volta ao mesmo tempo. Então aqui eu posso ser tanto transmissor e receptor ao mesmo tempo e aqui também tanto transmissor como receptor ao mesmo tempo. Certo, gente? Então aqui, né, de forma comparativa, para vocês terem um resumo, o simplex ele é uma direção única, né? Então ele vai ser sempre aplicado, né, de um ponto ao outro e com bem definido quem são receptores e quem são transmissores. E o half duplex ele vai ser em ambas, né? Ele pode ser tanto transmissor quanto receptor, mas não ao mesmo tempo. Já o full duplex eu posso ser tanto transmissor quanto receptor, mas ao mesmo tempo, e aí uma aplicação aqui é a telefonia. Certo, gente? Maravilha, então vamos aqui de perguntinha. Ó, aqui na FEPES, a Prefeitura de Balneário Camboriú, no contexto de redes de computadores, dentre as formas de transmissões, aquela na qual a comunicação ocorre em uma só direção. Então, quando ocorre em uma só direção, estou dizendo, ele só vai daqui para lá, né? Então, eu sempre vou ter um TX, que é o transmissor, e sempre vou ter um RX, que é o receptor. Com papéis definidos de transmissor e receptor, porém passíveis de inversão. Então, é dominada de. Então, quando é passivo de inversão, que eu posso ser tanto o RX ou o TX, a gente está falando de half duplex. Beleza, gente? Próxima questão aqui. Então, vamos para a próxima questão. A questão agora, gente, está falando o seguinte. Comunicação de dados são trocas de dados entre dois dispositivos por intermédio de algum tipo de meio de transmissão. Meio de transmissão, enlace, como um cabo condutor formado por fios. O modo de comunicação na qual cada estação pode transmitir, assim como receber, mas não ao mesmo tempo, denomina-se C. Então, o que ele está falando? O modo da comunicação, né, que cada estação pode transmitir, assim como receber. Então, se ela pode transmitir ou ela pode receber, ela não é simplex, né? Mas, não ao mesmo tempo, denomina-se half duplex. Beleza, gente? Certinho? Fácil, né, gente? Essa matéria aqui eu acho que ela é bem tranquila. Consulplan, tá, gente? 2021. Vamos lá, próxima questão, quadrix. Assinale a alternativa que representa o tipo de transmissão de dados que a transmissão é considerada unidirecional. Significa que ela só vai seguir de um ponto para o outro, ela não vai fazer o inverso. Ou seja, um dispositivo é o transmissor e o outro é o receptor. Aqui a gente vai estar falando de simplex.
simplex, tá, gente? Então, por que não é half duplex? Porque o half duplex ele pode ser o transmissor ou o receptor. Lembra, né? Aqui o half duplex a gente está falando de uma hora ele pode transmitir e uma hora ele pode receber. O walkie-talkie é um exemplo desse, né? Walkie-talkie, Nextel. O full duplex, a gente está falando que pode receber e transmitir ao mesmo tempo. E o simplex, ou ele vai transmitir, ou ele só vai transmitir, né? E o outro só vai fazer ali o recebimento. Beleza, gente? Próxima questão, ó. Mais uma da Quadrix. O modo como cada estação pode, ao mesmo tempo, transmitir e receber é conhecido como... Aqui está falando o seguinte, o modo como cada estação... Estação, né, é dispositivo, computadores, né, roteadores, celulares. Então ele está falando o seguinte, o modo que, ao mesmo tempo, ele manda, mas também recebe, né? Quem que faz isso, gente? Que manda e transfere ao mesmo tempo, né? Ou manda e recebe ao mesmo tempo, né? A gente está falando daquele modo onde a gente utiliza, por exemplo, a videoconferência, né? Aqui eu estou falando com meu pai, por exemplo, né? Olá, pai, vem almoçar aqui comigo. Aqui, ó. Ó, aqui eu tô mandando fazer... Meus bonecos são maravilhosos. Então aqui está transmitindo, né? Então a gente está fazendo aqui, né, uma videoconferência, assim, gente. Isso aqui é um celular. É um desenho de celular. E aqui tá fazendo uma videoconferência de meu pai, né? E eu. Então aqui eu sou um carequinha barbudinho. Ó. E meu pai, ele não tem barba, vocês acreditam? E ele é bem... Tem um pouquinho mais de cabelo que eu. Um pouquinho mais calvo. Mas aí, beleza, gente. Ó, tá transmitindo aqui ao mesmo tempo. É simplex? Simplex eu consigo transmitir e receber ao mesmo tempo? Não consigo. Half duplex, eu consigo mandar e receber ao mesmo tempo? Né? Como é que é o half duplex? Ou eu mando ou eu recebo. Eu consigo receber e eu consigo enviar, mas nunca ao mesmo tempo. Então não vai ser half duplex. Vai ser duplex? Duplex não existe. Duplex é coisa de apartamento. Então é half duplex. Beleza, gente? Tranquilo? Maravilha. Então a gente finalizou aqui a parte de transmissão, ali de modo de enviar, de enlace, né? Como é que eu faço o ponto. Agora, né, gente, depois que a gente define essa parte de se o enlace ele pode receber, ele pode enviar, qual é a direção que ele está fazendo, a gente tem os modos de transmissão, que é quando o dispositivo, quantos dispositivos receberão aqueles dados que a gente está transmitindo. O que eu estou querendo dizer com isso, né, gente? Eu estou querendo dizer se, quando eu vou transmitir, eu estou transmitindo para um dispositivo, ou eu estou transmitindo para vários dispositivos, ou eu estou fazendo ali de um para um, né? Então aqui, é quando a gente fala de transmissão unicast, uni vem de um, bem simples de entender aqui, né? Então eu estou fazendo uma comunicação de um para um. Então isso aqui é muito comum quando a gente vai fazer uma carta, enviar uma carta para a pessoa, né? Uma comunicação que não é de rede, mas é só para vocês terem uma ideia. Quando eu for fazer aqui uma comunicação de enviar uma carta, né? A gente está fazendo de um para um. Então os dados são enviados de um único remetente para um único destinatário. Então a gente está falando que esse dado ele tem um destinatário único, um endereçamento único, né? Ele não vai passar para outros dispositivos. Já quando eu falo aqui de multicast, estou falando que um usuário vai enviar para vários. Então eu posso mandar, por exemplo, para fazer uma analogia, num grupo do WhatsApp. Quando eu mando num grupo do WhatsApp lá, do meu grupo de churrasco, eu estou mandando para todo mundo que está lá. Então vai ser de um para muitos, tá? Já o broadcast, né, vai ser de um para todos. Então é como fosse que eu pegasse aqui minha mensagem lá, gente, vai ter churrasco, que mudasse para todos os meus contatos do WhatsApp. Então, um meio mais comum é a transmissão de rádio ou TV. Por quê? Porque quando eu estou mandando aqui rádio ou TV, eu não estou dizendo que eu tenho que mandar para o Rafa lá da casa tal, ou ter que mandar lá para o fulano da casa tal. Eu estou mandando para todo mundo que tiver acesso ali àquela conexão vai receber, não vai precisar fazer nenhuma outra autenticação. Certo? Então, gente, vamos aqui para as questões. Então, resumindo, né? Ali na parte de unicast. Vou voltar aqui para a gente resumir. Unicast eu vou mandar aqui uma mensagem e ela vai ter um destinatário único, certo? Então vai daqui para cá unicamente. Quando eu vou mandar multicast, estou falando, eu vou pegar essa mensagem aqui e vou mandar para várias pessoas, para vários dispositivos, né? Mas eles são endereçados, então eu sei para quem que vai receber. Quando é broadcast, eu não sei quem vai receber. Eu vou mandar para todo mundo, desde que a pessoa tenha acesso àquele e-mail, tá?
tá? Então, resumindo, é isso. É bem simples também, tá, gente, esse conceito. Bom, aí vamos aqui a questões, né, gente? Então vamos mais uma questão aqui de informática, na parte aqui de tipo de conexões e enlaces, na parte de broadcast. Bom, quando a difusão em uma rede de computadores, ela pode ser Ncast, multicast, broadcast ou unicast. O modo unicast, a comunicação não pode ocorrer de forma simultânea entre o transmissor e o receptor. Aqui, gente, tem assim, ó, uma porrada de coisa que não tem nada a ver. Ncast não é um dos modos de transmissão. O Ncast não tem nada a ver de mandar simultânea entre o emissor e o receptor, que está falando de algo que está falando full duplex, né? Quem está falando ali antes, né? Então essa questão aqui, ela está erradíssima, tá bom, gente? Bora lá. Gente, quero falar agora com vocês um pouco sobre a classificação de redes por área geográfica. Então, quando a gente vai falar aqui, nessa parte, né, de classificação de redes, a gente quer dizer o quanto que a rede ela consegue abranger, né, a área, né, o quanto que ela atende essa área. E essa área ela vai ter algumas denominações. A primeira delas, que a gente conhece bastante, é a PAN. Esse nome sempre me lembra a pessoa lá do Dragon Ball Z. Aquela... e também é da minha esposa. Então a PAN é o Personal Area Network. Gente, tome muito cuidado quando a banca... Normalmente as bancas elas não costumam a perguntar muito sobre metros, né? Mas tome cuidado porque não há uma área definida exata. Ah, não, 2 metros é PAN, 1 metro é LAN e assim por diante. A gente tem que tomar cuidado e verificar o conceito. A PAN ela alcança poucos metros e a gente está conectando dispositivos pessoais. Então, quando estou conectando meu fone de ouvido, né, lá meu Bluetooth e meu celular, é uma rede PAN. Pô, é uma rede muito simples, é uma rede personal, uma rede pessoal minha, não estou compartilhando com ninguém, certo? Agora, quando eu falo de LAN, que é o Local Area Network, ela pode chegar a centenas de metros, né? Ou até alguns quilômetros. Porém, ela vai conectar, né, dispositivos de casa, escritórios. Dentro, né, de um escritório vão ter vários outros computadores. Percebe que cada um desses computadores, né, pode ser pessoas diferentes. Então, ela deixa de ser pessoal e acaba sendo uma rede local. Tá? Já a MAN, a gente está falando de Metropolitan Area Network. E aqui a gente vai conectar por alguns quilômetros. Então eu vou conectar escritórios, universidades, campos, mas normalmente numa mesma cidade. Então aqui eu vou ter um campo de uma universidade, aqui eu vou ter outro, e aqui a gente vai utilizar a MAN, que é o quanto que ela abrange. Tá? A WAN, ela já vai conectar aí sim continentes, países, é a maior rede que a gente tem. Então sempre quando a banca fala algo assim, qual que é a maior rede, ou a maior rede possível, vai ser a WAN, tá? Então ela conecta dispositivos entre continentes, entre países, entre estados, pode ser também, tá? E aqui vai ser sempre centenas ou milhares de quilômetros, então vai ser sempre quando a gente conectar um país ao outro. Então um exemplo muito comum aqui é a internet, né? Na WAN. Então vamos lá, aqui um resuminho. A PAN alcança poucos metros, utiliza smartphones, smartwatch, tecnologia que é utilizada Bluetooth, infravermelho, NFC, que é aquele negócio que a gente utiliza para pagar, né, usando o celular ou aproximação. Então quando eu quero pagar ali no mercado usando o meu celular ou até o meu smartphone, smartwatch, a gente só aproxima ali e aí já resolve. Então essa é a tecnologia NFC que utiliza uma tecnologia PAN, né? Lembrando que ela não é compartilhada com outra, ela é pessoal, ela é minha. Ó, aqui o fone de ouvido que eu falei para vocês também. E na LAN? Na LAN, a local area, o alcance dela é de centenas de metros, residência e escritório, como falei para vocês. Ela vai utilizar computadores, impressoras, servidores. Isso é muito comum ter uma impressora dentro do escritório com vários computadores que podem utilizar ela, né? Então essa é utilizada no local, né? No local area network, que é a nossa LAN. O uso tem baixa taxa de erro, alta confiabilidade e alta velocidade também. Já a MAN, ela tem dezenas de quilômetros, conecta múltiplas LAN, então eu posso ter vários computadores dentro, né, de uma universidade e conectar com vários outros computadores de outra universidade, utilizando a MAN. Né? Então ela é sempre maior que a LAN e menor que a WAN. Ela fica entre os dois. A infraestrutura normalmente é por fibra óticas
ou por rede sem fio. A gente utiliza muito também, em alguns casos, né, satélites, né, satélites unidirecionais ou antenas, né, Wi-Fi unidirecionais. Então, a gente faz um link único, né, cria ali grandes redes e utiliza esse rede sem fio para conectar uma universidade e outra, por exemplo, é muito comum. Então vai ser integração de escritórios, redes de câmeras, redes de universidades, então utiliza muito isso também, certo? Na WAN, né, a gente está falando na abrangência de centenas de milhares de quilômetros, é o maior que a gente tem, né, países e continentes. Então a gente vai conectar geograficamente, né, em uma escala global. Então vai ser linhas telefônicas, aqueles cabos submarinos. Não sei se vocês sabem, né, mas a internet ela utiliza, passando ali pelo oceano, os cabos marinhos. Então, como é que eu faço minha conexão daqui até os Estados Unidos? Ela vai até esse cabo marinho que vai interligando vários backbones até chegar lá nos Estados Unidos. Então, há vários cabos, né, dentro do oceano e esse cabo ele é gigantesco, né? Então, cada país lá tem ali a sua responsabilidade de cuidar e ele é uma internet de longa distância. Então, é utilizado o WAN, né, para fazer essas conexões. Provedores de internet também utilizam. Exemplo prático, né, gente? Conectando milhões de dispositivos globalmente. O Programa Antártico Brasileiro, o PRONTAR, transmite dados, né, de pesquisa da Antártica para o Brasil, utilizando a WAN. E a WAN, né, o exemplo mais prático de todos, é a internet. Internet, certo? Porque eu consigo conectar várias internets do mundo inteiro. Então aqui tem um quadrinho para vocês printarem, né? Printarem. Então aqui tem o tamanho, se quiser printar com o professor, fique à vontade. E aqui vamos agora com mais algumas questões. Maravilha! Então aqui, questão da IBC Detran Amazonas 2022. Segundo o Mazano, a rede de computadores que abrange um país, continente ou mesmo até 2 continentes, como internet, é considerada tipicamente uma rede. PAN é a nossa personal, né? Então ela não vai ser porque minha letra é horrível, gente. Deixa eu apagar aqui. Vai ser personal. Então vai ser aqui por fones, né? Conexão ali mais para mim, né? Utilizar. Então ela não vai ser, porque a gente está falando aqui, mesmo 2 continentes, então não é a PAN. A MAN, a gente está falando de conectar dispositivos, né, entre escritórios, né? Mas normalmente não sai do país, normalmente vai ser ali da mesma cidade, então não é a MAN. A LAN vai ser aqui quando eu estou dentro de uma casa, dentro do escritório, com vários dispositivos, né, sendo compartilhados, como por exemplo uma impressora, então não vai ser o LAN. Então nesse caso aqui, a nossa resposta é o WAN, que é a nossa maior rede, que é o Wide Area Network. Maravilha? Bom, então nossa próxima pergunta aqui, né, gente? A internet, que é uma rede local, global, é exemplo de rede WAN? Certo ou errado? Quadrix, né, gente, de 2021. Então, a gente tem que lembrar que a rede WAN é a nossa maior rede, é a rede global, né? E sim, tá certo, é a nossa rede WAN. Próxima pergunta, Sebrasp. Considere que 4 empresas, inclusive, MFC e MPA. Considere que as 4 empresas distintas localizadas em países e continentes diferentes tenham necessidade de trocar informações. Então, a gente está falando aqui, lembra sempre, pega essas informações aqui, continentes e países. Tenham necessidade de trocar informações por meio de redes de computadores. Nessa situação, a melhor abordagem de um projeto que será implementado é de uma rede VoIP. Não é isso que ele está falando, né, gente? VoIP é a tecnologia de falar através de IP, telefone pela internet. E não é isso que ele está falando, né? VPN está falando, né, de criar um túnel, né, para a gente conversar entre um outro. Lembra que está falando aqui de considerar quais empresas e países e continentes que têm cidade. Nessa situação, a abordagem de um projeto implementado de rede, projeto de rede. Isso aqui não são projetos de rede, certo? Aqui sim a gente tem os 3 projetos de rede. Vai ser o WAN? Não vai ser WAN, porque está falando aqui de continentes e países. Vai ser MAN? Não vai ser MAN, porque tem a necessidade de trocar informações dessas distâncias aqui, né? Então vai ser a nossa querida WAN. Beleza?
Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vão ter mais aula ainda aqui no curso. Fique atento aqui, se inscreve aqui no canal. Se precisarem de algum apoio, alguma ajuda, coloca aqui no comentário que eu vou responder vocês. Todo o material dessa aula aqui também vai estar na descrição aqui da nossa aula. Então se inscreve ali, coloca ali baixa ali o material. É só colocar o seu e-mail, acessar LP e baixar o material que você já vai receber aqui, né, todo o slide ali. Se inscreve no canal também que a gente vai ter simulados, vai ter exercícios também, sempre colocando aqui no canal para ajudar vocês no concurso de vocês. Maravilha, gente? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.